Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 8 de Segunda Carta aos Coríntios, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Sextou, e aqui estamos nós. Aos sábados nós não temos, como é que se diz? Nós não temos esse momento aqui, né? É um momento de talvez você colocar em ordem, ir para a sua palavra, ler. Se você tiver interesse, dá uma voltada aí nos capítulos que nós lemos essa semana. Tá tudo registrado aqui. Se quiser ir um pouco mais atrás, se tiver alguma dúvida, vai ler na sua palavra. Se tiver alguma dúvida, dá uma passadinha aqui. Enfim, faz aí da maneira que você gostar, achar melhor, mas não deixe de continuar essa comunhão, esse momento com Deus, essa fonte, de buscar sempre nessa fonte, amém? É isso, vamos começar orando e aí a gente já parte para a nossa leitura, para a gente não ficar aqui se alongando. Tem muita coisa para falar desse capítulo 8 de 2 Coríntios, vamos lá. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, por essa semana, Pai, por mais um dia em Sua presença, mais um final de semana que damos aí início, Pai, e queremos desde já te convidar, Deus, para todo ele, para o Senhor se fazer presente. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe nossos momentos de lazer, de descanso, de trabalho para alguns, mas que tudo seja, Deus, na santa paz do Altíssimo e que haja providência do Senhor sobre todas as nossas necessidades, sobre tudo aquilo, Deus, que colocarmos diante de Ti. Em nome de Jesus, nos ajuda nas nossas tentações, fraquezas, e nos socorre, nos tira do mais profundo abismo e nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz. É o que oramos, te pedimos ainda entendimento a respeito deste capítulo. Fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então vai dizer assim, gente: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta: é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajudem os que estão necessitados.
Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim, todos são tratados com igualdade, como dizem as Escrituras Sagradas: ao que muito pegou, nada sobrou; ao que pouco pegou, nada faltou. Agradecemos muito a Deus porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Ele aceitou o nosso pedido e, como quer ajudá-los, resolveu ir com toda boa vontade encontrar-se com vocês. Junto com ele, estamos enviando o irmão que é muito respeitado em todas as igrejas pelo seu trabalho de anunciar o Evangelho. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco, a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor e também para mostrar que de fato queremos ajudar. Queremos evitar assim que outros nos critiquem por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essa grande oferta. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Com eles estamos enviando outro irmão nosso. Muitas vezes o pusemos à prova e assim sabemos que ele está sempre pronto para ajudar. E agora que ele tem tanta confiança em vocês, está com muito mais vontade ainda de auxiliar. A respeito de Tito, afirmo que ele é meu companheiro de trabalho, na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes das igrejas e trazem glória para Cristo. Por isso, para que as outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós temos razão em elogiar vocês. Então aqui, Paulo vai tocar no assunto de ofertas, né, gente? Ele primeiro começa ali mostrando que alguns outros que eram pobres, que eram mais, como é que se diz, necessitados de recursos do que eles, estavam ajudando com generosidade, estavam fazendo aquilo, né? E estavam se alegrando em poder participar. Eu não sei, eu quero deixar claro duas coisas. Eu não sei, ele fala que é a igreja da Macedônia, eu não sei exatamente ali a província da Macedônia, né? Eu não sei como eles eram, se eles eram pobres, paupérrimos. De início não parece isso, mas depois, mas pode ser, né? Enfim, não sei. E também não sei se essa daqui é a mesma oferta que eles estavam levantando para levar para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém, né? Que a gente vê lá em Atos, eles falando um pouco sobre isso, sobre sobre esse tempo de escassez que até o profeta Ágabo profetizou, e aí de fato e aí Paulo leva essa oferta junta de um monte de igreja. Se você não lembra, leia Atos, que ela vai dar essa clareada aí. Então eu acho que aqui nesse capítulo é sobre essa oferta que Paulo está falando. Então Paulo agora está falando com a igreja de Coríntios, né? Falando ali para eles ajudarem, porque eles eram ricos e eles eram bem constituídos, provavelmente estavam numa situação melhor. E uma coisa que eu quero destacar é esse versículo 15. E eu quero lembrar que em 3 momentos diferentes a gente consegue ver isso sendo posto em prática desde o Antigo Testamento. Aqui vai dizer, como dizem as Escrituras Sagradas: ao que muito pegou, nada sobrou; ao que pouco pegou, nada faltou. Essa fala aqui vai fazer referência lá a Êxodo 16:18, que é quando cai o maná, né? Então vai falar assim: quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinha demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Ou seja, alguns, na ânsia de querer, né, de não passar fome, tipo, meu Deus, que bacana, que incrível, um pão do céu, uma coisa diferente pra gente comer. E aí eles estavam ali admirados, ainda não tinha passado aquele tempão que eles começaram a reclamar, falando que só comia isso, mas eles estavam admirados com aquilo que era novo, né? Então alguns pegaram muito, aí outros pegaram menos.
outros pegaram o normal, né, sem aquela gula, sem aquela ânsia. Mas aí vai falar que quando eles mediram, tipo, era a quantidade exata. É como se Deus tirasse assim e falar, não, isso daqui é pão do céu, meu querido. Ou então era a quantidade exata para aquela família, que também tinha tudo isso, né? Tinha família que era grande, então dava ali exatamente a quantidade. E vai dizer que aquilo não podia ser guardado de jeito nenhum para o próximo dia. Aquilo eles precisavam comer no dia, acreditando que no dia seguinte Deus ia prover novamente. E os que guardavam, estragava. E aí depois a gente pula agora para Atos. E Atos, mais uma vez, a gente vai ver essa coisa de que alguns tinham muito, mas estavam levando para compartilhar com os irmãos. Os que tinham pouco, eles não faltava para eles, porque os que tinham muito tava tipo contribuindo. E aqui mais uma vez Paulo vai falar sobre isso. Paulo agora está ensinando os gentios a fazerem isso. Tá virando e tá falando assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Na nossa vida de cristão, é proibido reter. É proibido você guardar as coisas para amanhã. É proibido você... Não é proibido, tá, gente? É linguagem minha aqui, maneira de falar. Mas... Paulo aqui, ele estava ensinando os gentios a contribuírem. E aí é maravilhoso, olha só o que ele fala no versículo 11. Portanto, continuem e completem o trabalho, façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Então, gente, primeiramente, nós precisamos ter a fé de que nada vai nos faltar. Segundamente, a gente precisa aprender a não querer reter para nós. Sabe? Então, a gente vê na igreja de Atos essa liberalidade. A gente vê em Êxodo que eles precisavam confiar que nada iria faltar, que não ia faltar. E de fato não faltou. Quando eles vão chegar no final ali na Terra Prometida, as sandálias não tinham ficado gastas. As roupas eles ainda usavam, eles não ficaram pelados em 40 anos, de tão gasta, de tão furada. Deus não deixou faltar. Aí parte para a igreja de Atos, chega a esse mesmo equilíbrio. Então nós precisamos começar a pensar no próximo. Aqui, então, Paulo tá falando que, tipo, gente, e ele fala assim de maneira escrachada, sabe? Ele tem todo o trabalho ali de se resguardar. Então, ele fala que tá mandando gente de confiança, fala que tá mandando Tito, que é um amigo, um discípulo especial e um discípulo especial dele para fazer aquele ajuntamento das ofertas, para eles terem a certeza de que aquilo chegaria nas mãos certas. Disse que não somente Tito, mas outros irmãos estavam indo, pessoas que já tinham comprovado ali a integridade deles. E que ele queria que aquelas pessoas fizessem uma oferta. Fizessem com esse entendimento de que, cara, tudo que eu tenho, tudo que eu e minha família tem, glória a Deus, mas é pra gente contribuir com quem não tem também. E quem não tem, e quem tem pouco, tipo, Deus não quer nada além do que você tenha e do que você possa dar. Deus não quer que você, sabe... Tem igreja, né, que é uma coisa em relação às ofertas, assim, que quer tirar até sua roupa e tudo seu, falando que... Aqui fala que Deus pede o que você tem, mas é importante essa visão nossa,
esse entendimento, esse clareamento das ideias. E eu acho muito interessante, em outros capítulos a gente vai ver um pouco sobre isso também, que Paulo não fala aqui, já que eu já falei de outras igrejas, Paulo não fala aqui, gente, que é para você ter mais. Você pode ficar seguro, ficar tranquilo de que a provisão do que você precisa para amanhã e para depois e para toda a sua jornada de vida vai ter. Mas Paulo não fala aqui que essa oferta é para isso. Não é com essa finalidade. Você não vai ofertar pensando, porque se eu ofertar minha casa, Deus vai me dar um palácio. Não é com esse pensamento. É no pensamento de tipo ajudar as pessoas que não têm. É o que Paulo fala aqui. E eu vou acabar por hoje, porque o nosso tempo se esgotou e eu não tô querendo passar muito, porque o que tinha de ser falado já foi. Que o Espírito Santo faça a obra dele na nossa vida, no nosso pensamento, em relação a essas coisas, né? A isso que é tão importante, mas também tão como é que se diz? Que as pessoas, né? Tem tanta má visão assim, ou tem tanta dificuldade, ou as pessoas, né, os que não conhecem a Deus falam tão mal a respeito disso. Então que a gente Deus possa dar o entendimento necessário em relação a esse capítulo, em relação a isso. E é isso, beleza? Bom final de semana para vocês. Domingo, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau, tchau.